Férias no Museu de História Natural da UFMG. Saiba como evitar acidentes domésticos. E ainda hoje as notícias do Diário UFMG, as vagas de estágio e o Fica a Dica Receitas de Natal. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite! O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG preparou uma programação especial para as férias. As informações com Victor Lambertucci. O museu reúne várias atrações que vão desde as ciências naturais ao corpo humano. E para a gente saber um pouquinho mais delas, a gente conversa com a Edilene Avelar, que trabalha aqui no Centro de Visitantes do museu. Edilene, fala um pouquinho para a gente das atrações do museu, do que a gente tem aqui para oferecer aos visitantes. Então, a gente conta com uma ampla área verde, né, que é o que atrai bastante os visitantes. Os visitantes podem fazer caminhadas acompanhados pelos bolsistas, os espaços expositivos de história natural, a paleontologia, mineralogia e arqueologia, e o espaço interativo de ciências da vida, onde os visitantes podem explorar o corpo humano. Além disso, nós temos o jardim sensorial, onde é possível os visitantes, né, trabalharem os sentidos, tocando e experimentando algumas ervas, alguns temperos que a gente produz nesse espaço. Além disso, tem o Centro de Cartografia Histórica também, que tem um acervo grande de mapas, então é possível visitar esses espaços. No período de férias, a gente oferece oficinas para os visitantes que se inscrevem no momento da visita. E o museu funciona de 8 às 16 horas, durante o período de férias de 9 às 12 e de 13 às 17. Finais de semana de 10 às 17 horas. Ok, e qual que é o preço de entrada? R$ 4,00 por pessoas. Adulto e criança, adultos até 60 anos e acima de 60 anos e crianças até 5 anos não pagam, desculpa. Tudo bem, a gente falou de uma série de programação que dá para chamar gente que tem diferentes interesses aqui no museu, né? Mas vamos destacar o espaço interativo, ele traz muitas crianças também. As escolas interessadas, né, em mostrar o corpo humano mais de perto, como é que elas podem se inscrever pelo site, como é que faz? E fala um pouquinho mais do que tem para as crianças observarem lá. As crianças, o agendamento ele pode ser feito através do site, preenchimento de formulário. Agora, a partir de fevereiro, né, para o próximo ano, esse ano a gente não tem mais vagas. O espaço conta com 7 salas que representam o corpo humano e tem jogos interativos que possibilitam interação criança-espaço. Ao contrário das outras exposições que a gente tem aqui, nessa exposição a criança pode tocar em alguns objetos, né, fazendo essa interação. Cada sala representa um sistema do corpo humano. Ok, muito obrigado. Programação para a família inteira, né? E você que ficou interessado pode entrar no site que aparece na tela, ver toda a programação. Victor Lambertucci para o Circuito UFMG. Já está na hora de decidir o cardápio da ceia de Natal. Por isso, Fica a Dica desta semana traz recomendações para a grande noite. Hoje a dica é sobre como utilizar legumes na ceia. A dica de hoje é o uso de legumes na nossa ceia de Natal. A gente pode usar os diferentes legumes, quanto mais coloridos eles estiverem, mais bonita vai ficar a ceia e mais saborosa também. A gente pode cozinhá-los no vapor e depois a gente pode saltear, que nós chamamos no azeite ou na manteiga, com bastante ervas, que dá um acompanhamento muito bom, principalmente para o peru, para se usar outras carnes como frango, filés, né? Então, qualquer tipo de carne, os legumes eles são excelentes acompanhamentos, principalmente se acompanhados de bastante ervas, especiarias e salteados na manteiga e no azeite. O que a gente vê muito nas ceias, que fica muito bonito, muito saboroso, é aquela chamada ervilha torta, que a gente encontra muito nessa época do ano para acompanhar principalmente o peru de Natal. Então ela é muito verde, um verde bonito, vibrante, que aí a gente pode associar legumes como a cenoura, a batata, a mandioquinha, para dar um conjunto de cores para ficar bem bonito.
Nesta sexta, a dica é sobre folhas na ceia. Não perca! Diário UFMG. Larissa Góes traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marlon. Os professores Edson Paulo Domingues e Aline Souza Magalhães, do programa de pós-graduação em Economia da UFMG, venceram o prêmio CNI de Economia na categoria Economia Industrial. O trabalho foi realizado em conjunto com a pesquisadora Terciane Carvalho. O tema foi Política Industrial e os custos de redução de emissões de gases do efeito estufa. 3 alunos de matemática da UFMG foram premiados nas jornadas de iniciação científica promovidas pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 2 dos alunos, Lucas Henrique Rocha e Lucas Silva Reis, receberam medalhas de ouro. Parabéns a todos os premiados! O programa Inglês Sem Fronteiras vai abrir em 22 de dezembro inscrições para 30 novas turmas de cursos presenciais destinadas a alunos e servidores. Os candidatos devem se inscrever até 12 de janeiro pelo site isf.mec.gov.br. O edital vai ser publicado em breve. Mais informações podem ser consultadas diretamente no site do próprio programa. E o diário fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Marlon. Muito obrigado, Larissa. Alexandre Decares está no nosso estúdio para trazer as vagas de estágio de hoje. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Marlon. Hoje nós vamos começar com oportunidades para alunos assistidos pela FUNP. O PRORH do Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador oferece estágio para estudantes de administração, gestão de serviços de saúde ou gestão pública. O horário é de 7 às 11 da manhã e a bolsa de R$ 550, mais auxílio em transporte. Os interessados devem ligar para o telefone 3409-9217 ou 3409-9564 e falar com Lilian Domingues. A segunda oportunidade é no Departamento de Morfologia do ICB para alunos de Ciências Biológicas ou Aquacultura que já tenham cursado as disciplinas básicas de Biologia Celular ou Citologia e Histologia Geral. É necessário também que o candidato tenha interesse em participar do projeto da linha de pesquisa Reprodução de Peixes e tenha conhecimento em inglês para ler artigos científicos. A bolsa de R$ 550, mais vale transporte. Para se candidatar, é preciso telefonar no telefone 3409-2916 e falar com Elisete. E logo mais você tem encontro marcado com a cultura no programa Movimento, com a apresentação de Renata Valentim. Nessa edição você confere entrevistas com a banda Tom Pepo, os formandos do Teatro Universitário da UFMG, além da programação da 4ª Mostra Cantautores. Então, por hoje é só e te encontro lá. Nas férias, infelizmente, o número de acidentes domésticos aumenta. Pensando nisso, a Faculdade de Medicina da UFMG lançou uma cartilha com orientações. Segundo o Ministério da Saúde, por exemplo, 91% das queimaduras em crianças ocorrem quando elas estão dentro de casa. Muitas vezes os pais não sabem o que fazer e, para ajudar, o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG criou uma cartilha e quem conversa com a gente agora sobre isso é a professora Egléia Cunha Melo, que realizou, professora, essa cartilha. Vamos então conversar sobre isso, o que geralmente acontece, quais são os acidentes mais comuns dentro de casa? O acidente vai variar conforme a idade. Nas crianças menores, o bebê, o cuidador tem que estar ciente do risco, por exemplo, de deixar uma criança afogar na banheira, do risco da criança sufocar com algum material que foi deixado no berço. As crianças maiores, a partir do momento que a criança ela começa a andar, começa a explorar o mundo, a forma de acidente então muda. Então aí sim vai entrar a cozinha, que é um lugar perigoso, as tomadas têm que ser cobertas, porque ele vai procurar enfiar o dedinho onde achar. A piscina, se a casa tiver piscina, tem que ser coberta, tem que ter uma garantia. Então hoje nós temos orientações da Sociedade Brasileira e de vários órgãos da pediatria que falam da casa segura, do berço seguro, que orientam os pais, mães e professoras a prevenir esse acidente. Então, uma das ações do pediatra é estar orientando para a prevenção de acidentes.
Outra orientação que o pediatra deve dar é, em caso de acontecer o acidente, o que fazer. E o que acontece, geralmente? O que os pais fazem e o que definitivamente a gente não deve fazer, professora? Os pais, muitas vezes, por exemplo, com um ferimento, eles colocam substância para estancar o sangue, açúcar, alguma planta. Isso não deve ser feito, porque você aumenta o risco de infecção naquele ferimento. Não deve ser colocado, puxado a língua de uma criança que está em convulsão. Então, alguns procedimentos a gente chama de risco, que geralmente já é comum na sociedade e que a cartilha orienta para que eles sejam evitados. Tá certo. Quais são, então, essas orientações, né, que a gente tem aí na cartilha? O que os adultos devem fazer quando se deparam aí com um acidente doméstico? O acidente, ele tem vários graus de gravidade. Então, qualquer pessoa que lida com a criança, seja ela menor ou maior, deve saber quais são os acidentes que a criança tem risco de sofrer. Então, um adulto que trabalha com criança, ou um adulto cuidador de uma criança, pai, mãe, professor, ele deve saber fazer as manobras de ressuscitação em caso de encontrar a criança em parada cardiorrespiratória. E outra causa muito comum de acidente, que é a asfixia, a pessoa não consegue respirar, ou porque tem um corpo estranho, ou porque engasgou, o adulto deve proceder às manobras de desobstrução das vias respiratórias, que também a cartilha orienta. E sendo necessário, claro, sempre procurar um médico, né, um hospital, o pronto atendimento. Sim, você tem aquele cuidado que você vai fazer imediato para salvar a vida, mas na maioria das vezes, a orientação da ressuscitação diz no segundo passo, você viu que está parado, você já pede alguém para chamar o SAMU e vai fazer a manobra. Tá certo, professora, muito obrigado. E se você tem criança em casa, tem que ter essa cartilha em mãos. Você pode acessar o site que aparece na tela, ela está disponível. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Na sequência, o programa Movimento. Uma boa noite e até amanhã.